Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão, 3 de julho de 2022, teremos 10 palpites, mais um dia de grade cheia de bons jogos com partidas na Noruega, Série B do Campeonato Brasileiro, Primeira Divisão Sueca, Argentina, MLS e também jogos no Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo é Kafun Oslo e Sogndal, jogo válido pela segunda divisão norueguesa, que a gente tem o Sogndal em quinto com 20 pontos e o Kafun Oslo ali em sétimo com 18 pontos. Duas equipes brigando por objetivos bem claros e duas equipes com boas médias de gols. Até porque o Kafun Oslo nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Sogndal nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols na mesma partida. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas também tivemos Kafun Oslo e Sogndal marcando gols no mesmo jogo. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,65, já está uma cotação muito boa para duas equipes que brigam ali para os playoffs da primeira divisão norueguesa. Hoje a gente tem o Sogndal em quinto com 20 pontos, mas caso perca do Kafun Oslo, pode ser ultrapassado e perder a sua vaga hoje na faixa de playoffs dessa segundona. Então um jogo que promete, até porque são duas equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols. O Sogndal tem 18 marcados, 16 sofridos, e o Oslo tem 19 marcados e 19 gols sofridos. Ou seja, são duas equipes em bons momentos que vêm oscilando, marcando muitos gols e também tomando muitos gols. E lembrando também que o Sogndal vem de uma sequência muito boa, são 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos, mas agora pega o Oslo, que vem tentar buscar essa vaga nos playoffs. Então um jogo bem interessante, por isso ambas marcam. Odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Skjed e Grorud, outro jogo dessa segundona norueguesa, que a gente tem o Grorud ali em 14º com 6 pontos e o Skjed em último com 3 pontos. Aqui a gente já tem mais um jogo de duas equipes que agora estão na zona do rebaixamento e de duas equipes que também devem fazer um jogo movimentado. Até porque o Skjed nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Grorud nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,60, já está uma cotação boa para esse mercado. E um mercado de uma competição que tem uma tendência muito grande de gols e de duas equipes que precisam muito, mas muito fazer gols e vencer as suas partidas. Vem com um poderio ofensivo fraco, mas que vem tomando muitos gols. O Grorud tem 22 gols sofridos e o Skjed tem 23. São equipes que têm até uma boa média de gols marcados. O Grorud tem 14 e o Skjed tem 12. Então são duas equipes que, além de precisar vencer, principalmente no caso do Skjed, joga dentro de casa contra um adversário direto. Vem de uma classificação em Copa, mas vem de 2 derrotas no Campeonato Nacional, então vai precisar fazer um jogo muito bom contra uma equipe que vem de 5 jogos sem vitórias, sendo 4 derrotas e 1 empate. Então um jogo muito interessante para as duas equipes, que pode ter uma série de possibilidades, com certeza uma delas sendo no mercado de gols. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ponte Preta e Tombense, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente tem a Tombense em sétimo com 21 pontos e a Ponte Preta ali em 18º com 14 pontos. Equipes em momentos opostos, mas equipes também
de olho no mercado de gols, até porque a Ponte Preta nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a Tombense nos últimos 5 duelos, em 4 partidas na verdade, também tivemos 2 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo que vem apresentando principalmente a Tombense e pela necessidade de vitória da Ponte Preta, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,62, uma cotação muito boa para duas equipes que estão em momentos opostos, que de um lado tem uma Tombense fazendo um campeonato muito bom, principalmente depois da chegada do Pivete, está apenas a 4 pontos do primeiro time dentro do G4, que é o Grêmio, e pega uma Ponte Preta que precisa desesperadamente vencer dentro de casa para não se complicar mais ainda nessa zona do rebaixamento e ter problemas futuros. Então um jogo muito importante para as duas equipes e com boa possibilidade de 2 gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Häcken e Elfsborg, jogo ali da primeira divisão sueca, que a gente tem o Häcken em primeiro com 24 pontos e o Elfsborg ali em oitavo com 18 pontos somados até então. Duas equipes que vêm fazendo uma boa competição e duas equipes que, claro, devem fazer um jogo bem movimentado. Até porque o Häcken nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Elfsborg nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 confrontos entre as duas equipes, também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58. Já está uma cotação muito boa para uma competição que também tem muita tendência de gols. Até porque a gente está falando do líder Häcken, que já tem 24 gols marcados e 16 sofridos, mas pega o Elfsborg, que está ali em oitavo, olhando para as equipes que estão em zona de classificação à competição europeia e que já tem 23 gols marcados e 12 sofridos. Então são duas equipes com poderio ofensivo muito forte, como o Häcken, que nos últimos 5 jogos vem tendo jogos muito movimentados. E o Elfsborg, que nos últimos jogos, principalmente na última partida, vem de uma vitória de 4-1 sobre o Varberg. Ou seja, são duas equipes muito potentes nos seus sistemas ofensivos, mas que vem tomando bons gols também nas últimas partidas. Então um jogo bem interessante, com possibilidade no mercado de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Norrköping e Sirius, outro jogo dessa primeirona sueca, que a gente tem o Norrköping em décimo com 15 pontos e o Sirius em 11º com 14 pontos. Equipes ali bem próximas na tabela e equipes que também devem fazer um jogo bem próximo no mercado de gols. Até porque o Norrköping nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Sirius nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,66, uma odd muito boa também para duas equipes que precisam vencer, até porque estão ali no meio baixo de tabela. Hoje, olhando mais para a parte de baixo da tabela, que é a zona do rebaixamento, mas uma vitória aqui pode mudar os fatores, pode mudar os rumos e essas equipes começarem a pensar com a parte de cima da tabela, principalmente o Norrköping, que vencendo fica a 3 pontos do primeiro time ali dentro de uma faixa de competição europeia e dependendo de uma combinação de resultados, pode ter até uma diferença ali um pouco maior ou um pouco menor. Já o Norrköping, que vai jogar dentro de casa, vem de 3 empates nos últimos jogos e desses jogos, sempre jogos muito movimentados, tendo ambas, a equipe marcando gols, sofrendo gols, jogos movimentados e contra um Sirius que vem de 4 jogos sem vitória, sendo 2 derrotas e 2 empates. Então, duas equipes que precisam vencer e isso pode favorecer mais ainda o nosso mercado de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,66 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para União Santa Fé e Lanús,
jogo da primeira divisão argentina, que a gente tem o União Santa Fé em 18º com 7 pontos e o Lanús em 20º com 5 pontos. Duas equipes muito boas que, apesar de estar ali na parte de baixo da tabela, mas duas equipes bem qualificadas e que vêm fazendo bons jogos. Até porque o União Santa Fé, nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Lanús, nos últimos 5 confrontos da equipe, também tivemos 4 partidas com 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, todas as partidas tiveram no mínimo 2 gols em cada uma delas. Ou seja, jogos muito movimentados entre essas duas fortes equipes argentinas. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo, que na minha opinião promete e promete muito, porque a gente está falando de União Santa Fé, que vem com a média de gols extremamente alta. Nessa competição argentina são 8 gols marcados e 11 sofridos, e vai pegar um Lanús que tem 4 gols marcados e 5 sofridos. São duas equipes fortes, o Lanús é uma equipe de tradição, a União Santa Fé tá fazendo o seu nome, tá jogando as oitavas de final da Sul-Americana e no Campeonato Argentino vem com 4 jogos, tendo no mínimo 3 gols em cada um deles. Ou seja, a equipe vem muito forte. E pega um Lanús que perdeu nas oitavas de final ali para o Independente Del Valle em competição internacional, mas que também vem de uma derrota para o River no Campeonato Argentino. Então são duas equipes que vêm fazendo jogos bons, mas que perderam nos seus últimos confrontos. Por isso um jogo que promete, então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sparsborg e Sandefjord, jogo válido pela primeira divisão norueguesa, que a gente tem o Sparsborg ali em 8º com 16 pontos e o Sandefjord ali em 11º com 13 pontos. Outro jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque o Sparsborg nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Sandefjord nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,56, já está uma cotação boa para uma competição que tem uma tendência de altos gols e fica muito evidente no saldo de gols dessas equipes, até porque o Sparsborg tem 24 gols marcados e 15 sofridos, isso em 11 partidas disputadas, e pega o Sandefjord, que tem em 10 confrontos nessa temporada da primeira divisão norueguesa 16 gols marcados e 19 sofridos, ou seja, uma média muito alta tanto da equipe mandante quanto da equipe visitante, porque é uma característica desse campeonato ser um campeonato de muitos gols. Então é um jogo que eu vejo com essa perspectiva, até porque o Sparsborg vem de uma derrota para o Rancam por 3-2, enquanto o Sandefjord no seu último jogo no campeonato nacional vem do empate contra o Tromsø por 2-2. Então um jogo que promete e um jogo com a possibilidade de chuva de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Coritiba e Fortaleza, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Coritiba em 16º com 15 pontos e o Fortaleza em último colocado com 10 pontos. Jogo dos desesperados e jogo com cara de gols também, na minha opinião. Até porque o Coritiba nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Fortaleza nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas tivemos 2 gols ou mais no placar também. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,42 e é um jogo extremamente importante para ambas as equipes. O Fortaleza precisa vencer porque está jogando contra um concorrente direto. Caso perca, vai ter uma vantagem, uma diferença de pontos elevada para 8 e vai continuar na última posição. E para o Coritiba, que joga dentro de casa e enfrenta um concorrentíssimo direto, é extremamente necessária a vitória, porque se perde do Fortaleza, a equipe diminui a vantagem de 5 para 2 pontos, embola essa zona do Z4 aqui mais do que nunca, e é um jogo de duas equipes
que precisam e muito vencer. O Fortaleza, como eu sempre falo, na minha visão não é para estar nessa posição, deve fazer um jogo complicado, vem de um jogo bem difícil contra o Estudiantes, tem uma outra parada dura na Argentina pela Libertadores, mas eu acho que devem focar nesse jogo, até porque o Coritiba vem de 4 derrotas seguidas, não vem num momento muito bom, vem caindo de produção, não consegue apresentar um bom futebol, então é um jogo que promete, até porque as duas equipes precisam muito vencer, estão ali perigando e precisam retomar o caminho das vitórias, principalmente Fortaleza, para chegar bem no jogo da volta na Libertadores. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New York City e Atlanta, jogo válido pela MLS, que a gente tem pela Conferência Leste, o New York City em quarto com 28 pontos e o Atlanta pela mesma conferência em 11º com 19 pontos somados. Duas equipes fortes que sempre fazem campanhas bem sólidas e duas equipes de olho no mercado de gols, até porque o New York City nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Atlanta nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 deles também tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas tivemos o Atlanta e o New York City marcando gols na mesma partida, no mesmo confronto. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,69 e é uma cotação muito boa, porque a gente está falando de New York City, atual campeão da MLS, com 28 pontos a 1 ponto do líder Montreal, tendo 31 gols marcados e 17 sofridos, isso em 16 jogos nesse campeonato norte-americano. Vai pegar um Atlanta que está ali olhando para a faixa de playoffs, está hoje a 5 pontos, mas não é uma distância tão longa, e que já tem 24 gols marcados e 24 sofridos. Ou seja, são duas equipes muito fortes ofensivamente, mas que vem deixando a desejar e tomando muitos gols. O New York nas últimas 4 partidas, a equipe sempre tomou pelo menos um golzinho e vem de um jogo maluco de 4-4 contra o Cincinnati. Já o Atlanta, por sua vez, nos últimos 2 jogos que marcaram a derrota da equipe, também sofreu no mínimo um golzinho em cada um deles. Então um jogo que promete, onde eu vejo essas equipes marcando e sofrendo gols, até porque é uma característica da MLS ser um jogo de muito movimento e de muitos gols. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New England Revolution e Cincinnati, outro jogo dessa MLS e nosso último jogo do dia, que a gente tem pela Conferência Leste o Cincinnati em sexto com 24 pontos e o New England Revolution em sétimo com 24 pontos, equipes muito parecidas, com pontos iguais e fazendo campanhas bem semelhantes. Lembrando também que o New England, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. Já o Cincinnati, nos últimos 5 duelos, em 4 deles, também tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols na mesma partida. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 desses jogos, também tivemos o ambas marcam presente no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,56. Já está uma cotação muito boa para duas equipes que estão na faixa de playoffs da Conferência Leste, tendo um Cincinnati com 27 gols marcados e 30 sofridos. A equipe já tomou mais gols do que fez e olha que está nos playoffs. Hoje, já estaria classificada. E o New England já tem 27 gols marcados e 26 sofridos. Daqui a gente tira por base que são duas equipes que marcam e tomam muitos gols. Mas quando a gente olha os últimos jogos, isso fica muito mais evidente. O New England ganhou 2 jogos dos últimos 5 e empatou 3. Desses 3 empates, 2 foi por 1-1 e quando ganhou foi por 2-1, ou seja, sempre marcou gols e sempre sofreu gols. Na partida que isso não aconteceu, acabou 0-0. E o Cincinnati, por sua vez, vem daquele jogo maluco com o New York City, um empate 4-4, mas até a vitória ali sobre o Orlando City, eram 3 jogos sempre marcando e sempre sofrendo gols também. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para New England e Cincinnati. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!